O meu nome é Edvânia, né? Eu tenho 29 anos, sou moradora de Jaçanópolis já tem 13 anos. Eu quero contar um pouco da minha história, não como a minha vida de empreendedora começou, mas sim um processo de como ela começou. Se tornar na vida de empresários, assim, não é muito fácil. Porque quando a gente começa a focar numa coisa, a gente se depõe tudo para começar. A gente vai ali e foca num objetivo só. E eu venho de uma família de empreendedorismo. A parte do meu pai, todas elas vêm de empreendedores, né? Desde a minha avó até as minhas primas. Hoje mesmo eu tenho uma prima que era professora, hoje cada uma delas, né, tem a sua loja, outra faz bordada, a outra vende. Então, eu venho dessa família maravilhosa. Minha avó já faleceu tem um bom tempo, né? Então, eu lembro, quando eu era pequena, eu ia para casa da minha avó, ela ia vender, ela vendia esses produtos de cabelo, esses óleos de perna. Eu lembro quando eu ia com ela, eu achava muito bonito, eu achava aquilo lindo, assim, dela conversando, assim, com os clientes, mostrando, mexendo na bolsa, aqueles produtos tudo no chão. E eu ficava ali em cima para me ver como que ela fazia. E nisso foi me gerando curiosidade e criando um amor por aquilo também. E toda vez que ela ia, eu ia junto. Ela mandava, Vânia, fica. Não, vó, eu quero ir também, eu quero vender, quero aprender a vender. E nisso eu ia junto com ela. E nisso foi indo, foi indo, foi indo. Eu fui pegando uma certa idade. E aí a minha tia também, ela vendia pão de prato, essas coisas assim. Aonde que ela ia, ela me carregava. Ela me carregava onde que ela ia. E nisso ela começou a me dar algumas coisinhas para me vender. Ela falou, Vânia, pega esses pãozinhos de prata aqui, vende, o dinheirinho que você fazer é seu. Falei assim, tia, sério? Ela, sério, o que você vender de pão de prata aí, que ela fazia o pão de prata bordado, né? Falou, o que você fazer é seu. Falei, então tá bom. E nisso eu comecei a vender pra ali, pra minhas tias mesmo, né, para as amigas da minha mãe. A minha mãe trabalhava fora, levava junto, eu ia junto com a mãe, levava, e as mulheres compravam. E nisso eu fui começando a criar amor por aquilo e fui gostando. Fui gostando, até que um dia eu comecei a minha primeira venda, que foi aqueles batons, que você vende o batom e ganha uma maleta, né? E nisso eu comecei a querer aquela maleta, eu foquei na maleta, falei, eu vou vender para mim ganhar a maleta. E nisso eu foquei nisso. E aí pegamos e nisso focamos de vir embora para cá. Aí vim embora para cá, fiquei por aqui, aí eu comecei a trabalhar de babá. Trabalhei de babá um bom tempo, aí depois eu fui limpar a casa pros outros. Aí depois, nisso apareceu de novo a maleta. Vende tantos batons que você ganha a maleta. E eu comecei a vender a maleta, comecei a vender os batons para mim ganhar a maleta. E nisso foi indo, até que um dia me deu vontade de crescer, me deu vontade de expandir, assim, de encarar o medo, mas eu tinha muito medo. E aí eu falei assim, não, mas se você deixar o medo tomar conta de você, você não vai conseguir. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou pegar. Foi na onde que eu fiz a minha primeira compra de lingerie. Comprei a lingerie, comecei a vender. Primeiro mês deu tudo certo. Segundo mês me apurei, não consegui pagar, né, o boleto, me apurei. Falei, meu Deus, e agora? Falei, eu vou desistir, que esse negócio não é pra mim. Aí peguei, né, na parte, igual eu falo, na parte de empresa as coisas não são fáceis. A gente vê um jeito, mas geralmente são outros. E aí eu falei, não, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Eu falei, eu vou só pagar esse boleto e vou desistir, eu vou parar. E nisso eu comecei a ir, a minha mãe falou, não, não para não, continua. E eu falei assim, eu não vou parar, eu vou continuar. E as minhas clientes amavam as minhas lingerie. E aí eu peguei e comecei indo devagarzinho, devagarzinho. Aí meu esposo sempre no meu lado, sempre me apoiando. E aí comecei a vender as meninas, por que você não começa a vender roupa? Vamos vender roupa. Comecei a vender roupa, né? Montei minha primeira loja, graças a Deus foi um sucesso. De dentro de casa fui pra, né, loja física. E nisso eu comecei a trajetória. E aí eu comecei a focar em outro lado, que era dar apoio à minha família. Começar a focar mais na minha família, né? Meus filhos estão crescendo, então eu vi que eu tinha que focar um pouco neles, né?
foi na onde que eu, né, desisti, mas para focar nos meus filhos, para ficar mais perto deles, né, porque eles estavam crescendo e eu precisava curtir um pouco eles, aonde que eu me recuei e fiquei um pouco mais em casa. Mas hoje eu tenho a minha outra loja, né, que eu tenho uma loja em física, em Buritis, onde eu tenho uma sócia que ela me ajuda, e eu trabalho mais online na parte, trabalho em casa na parte online, né. E assim, é algo muito, é muito difícil, mas também é algo assim que eu gosto muito, e se um dia eu chegar a parar, eu acho que eu não consigo mais, porque eu tenho um sonho dentro de mim ainda que precisa ainda, né, construir ainda, terminar, que ela não terminou ainda. Tenho muitas coisas ainda para ainda para frente. E nesse seu começo, assim, qual foi o desafio que você enfrentou, assim, te marcou? Foi o desafio de começar tudo de novo. Recomeçar tudo de novo. Foi aonde que eu vi que foi bem difícil para mim, começar do zero de novo. Uma decisão assim difícil que você teve que tomar para recomeçar. Qual foi uma decisão assim que você falou, preciso tomar essa atitude, essa decisão? Foi quando Os filhos, a família? Eu acho que foi os filhos. Foi onde que eu vi que eu teria, tipo assim, deixar um pouco de lado e focar mais nos meus filhos. Foi uma decisão bem difícil, mas pula essa parte. Assim, você falou que a razão de você ser empreendedora foi mais da família. Quando você começou a trabalhar com roupa, assim, qual foi o que te levou mesmo a trabalhar com a moda? Que você trabalhou uma época com a moda, igual você falou que parou e começou na outra área, mas você trabalhava com roupa. Sim. Qual foi, assim, o que te levou a esse início de trabalhar? Porque eu ouvi uma história de pessoas falando que na época você colocava a roupinha dentro do baú da sua vizinha e ia. Quando eu cheguei aqui, eu lembro dessa parte que eu via você vendendo suas roupinhas, né? E não tinha sua loja física. O que te levou a começar a trabalhar com a moda, com a roupa? Foi trazer, assim, coisas diferentes para as meninas. Tipo assim, sempre estar buscando algo assim diferente, né? Que a gente via assim, algo diferente, queria trazer para elas verem também, né? Sempre estar acompanhando a moda também, né? Que tudo a gente acompanha a moda. Vê algo diferente, a gente quer acompanhar aquilo, né? Quer trazer aquilo também para elas. Sempre trazendo inovação. Qual foi sua estratégia para buscar novas oportunidades, assim, para um novo negócio? Foi muito foco, né? E muitas metas. Foi foco e meta. E muito curso, né? Porque eu foco muito em curso. Eu gosto muito de sempre estar arriscando, sempre estar buscando conhecimento e sempre estar aplicando também, né? Nas minhas metas e me desafiando, sempre colocando um desafio em mim para ver se eu sou capaz de alcançar aquilo que eu quero. Como mulher empreendedora hoje, como você concilia o seu trabalho, a sua família, seus filhos, o momento de lazer? Eu não entendi, né? Como você consegue conciliar a família e o trabalho, tirar um tempo para eles? Lá em casa, a gente sempre tem uma regra, né? Família em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. A gente tem as horas do dia que são para trabalho e certas horas são para as crianças, né? Pra gente. Então, tipo assim, tem um horário lá, a partir das 7 horas. É só com eles. A partir das 7 horas a gente não pega em telefone, a gente não mexe em computador, a gente deixa a vida, né, de empresário ao lado e começa a focar só neles. Final de semana a mesma coisa. Vamos para o sítio, vamos para outros lugares,
a gente tira a parte do fim de semana para ficar só com eles. E durante a semana a gente mantém focado nas nossas metas. Profissional. O que mais te motiva a continuar no ramo de empreendedor, assim, uma motivação? A dar algo melhor para meus filhos, para que eles possam estar continuando, né, nessa jornada que a gente está indo. Você tem, assim, alguma história, digamos assim, de alguma decepção que te levou a querer desistir? Ou alguma coisa assim que te deixou bem para baixo? Você tem alguma uma parte desse começo de empreendedora que te desanimou e te deu vontade de parar? Muitas vezes foi a parte financeira, né? Quando toca na parte financeira, a gente dá onde que a gente vê que a gente não consegue, a gente quer desistir. Mas se a gente vai devagarzinho, devagarzinho, a gente consegue, né? Passar por cima da parte financeira e continuar a jornada. Mas outro lado não. Outro lado a gente sempre vai caminhando devagarzinho. Você tem um recado para deixar para essas mulheres empreendedoras? Eu quero dizer para elas que elas não desistem, né? É difícil, todo mundo sabe que é difícil, não é fácil. A gente, para chegar na onde que a gente quer, a gente passa por muita coisa, né? Muita gente acha que é muito fácil, mas não é. Só a gente passando pelo processo a gente sabe como que é. Então eu quero deixar para elas não desistir. Não desiste, foca e se tiver sonho, aplique, não deixa, né? Tem tira, tipo assim, eu sempre falo, vamos tirar o projeto do papel, né? Colocou no papel, vamos tirar, vamos trabalhar para tirar, né? Então, o recado que eu quero deixar para elas nós estamos entrando em 2025. Hoje é dia 1º, né, de fevereiro. Então, o ano ainda está apenas começando. Então, pega aquele papel que você deixou amassado lá no canto, ou então você falou, não, isso não dá certo para mim, isso não é para mim. Pega ele, desamassa e continua a sua meta, coloca o objetivo e corre atrás, porque tem muita jornada pela frente para você e você pode conseguir. Apenas você foca que você consegue.